Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Se você está pelo celular, ainda vai aparecer a opção de você hypar esse vídeo. Aí você hype e joga essa pontuação lá pra cima, meu filho. Bora falar sobre Cienciano 0, Atlético 0 pela Copa Sul-Americana. Fael, você tá tranquilo? Cara, não é tranquilo a palavra no momento. Toda vez que o Galo não sai de campo vitorioso, seja por derrota ou por empate, causa certa frustração, em alguns dias tristeza, em alguns dias raiva, ódio, sentimentos distintos. Porém, existe um contexto por trás disso, desses 3 jogos sem vitória, que me traz certa calmaria, tão rara para você que é fã de carteirinha do Camisa 12, que sabe que fim de ano eu estava espumando pela boca da vida, xingando todo mundo com metralhadora cheia de mágoas por aqui. Então vamos lá. Primeira derrota, 1-0 para o América. O Galo não quis entrar em campo. Segunda derrota, com um goleiro adversário sendo melhor em campo, com a camisa pesada como é o Grêmio e com um lance que eu até dei pouco holofote no pós-jogo, mas que árbitros comentaristas como ele, não acredito que eu vou fazer isso, Carlos Eugênio Simon, tá bom, vai, Nadine, no SBT, TV Alterosa, reforçaram que houve um erro do Klaus e do VAR com a Daiane Muniz no estádio do Grêmio, lá no Rio Grande do Sul. E a CBF disse que o jogador do Grêmio deveria ter sido expulso por um segundo amarelo. Mas eu coloco ainda, o que me acalmou ainda mais foi a postura, a atuação do Galo no Sul, e que dentro de uma tabela planejada, é muito difícil explicar a tabela planejada na internet, que a turma acha que você quer perder e que você não vai se esforçar para vencer. Enfrentar o Grêmio no Sul é normalmente um placar, é muito difícil você vir com vitória. Dito isso, embarca para o jogo contra o Cienciano. Você tem a 8ª maior altitude para um campo de futebol. Você poupa jogadores que, por diferentes motivos, você troca o seu lateral direito que vinha sendo titular, você troca o seu lateral esquerdo que estava com a seleção brasileira, você troca o seu volante e você muda a característica do seu jogo. Se era o time de propor a partida, se era o time de atacar, de marcar em cima, você descaracteriza totalmente o que você vinha fazendo, tem que criar uma nova proposta, uma nova forma de jogar, por causa da altitude, das peças que você trocou, do calendário de uma certa forma, de como será essa competição na fase de grupos. Então, por isso, apesar de estar gravando na madrugada pós-jogo, não vou ficar com insônia, não estou nervoso, descontando no imaginário aqui, dando soco na parede. Por isso, por esses motivos que eu estou falando aqui, existe uma certa calmaria da minha parte nesse momento. Porém, fim de semana tem Campeonato Brasileiro. E antes de falar o que pode mudar nesse cenário aí, eu vou falar para você aproveitar tudo que está rolando na KTO, porque além de Odão, que tem toda a rodada, chance extra, ganho aumentado, free bet, você agora tem a Liga do Milhão, que no fim do ano irá premiar alguém com R$1 milhão e que tem prêmio diário na Liga do Milhão também, lá da KTO. Hoje já valeu pontuação para quem apostou em Galo e Cienciano. O link da KTO está no comentário fixado aqui embaixo. Fim de semana tem Galo e São Paulo. Aí, meu amigo, muda todo o contexto do que eu falei. Não existe um empate com o lado positivo. Não existe. Aliás, o Galo vem com uma pressão, uma obrigação, essa palavra é perigosa, não só na internet, mas se tratando de Atlético. Eu lembro muito do Daniel Nepomuceno ali no Independência, falando que agora é obrigação do Galo ganhar o Campeonato Brasileiro. Ou classificar para Libertadores. Acho que era classificar para Libertadores e a gente não consegue até. A gente ganha do Grêmio de 4-3 a última partida, comemora, mas
Flamengo e acho que Independiente na Sul-Americana lá não beneficiou o Atlético. E aí, o Galo tem que ganhar do São Paulo, o Galo tem que ganhar, e fora isso ele pode ter criado 1000 chances, o goleiro ter sido, será convocado para a seleção brasileira. Você pode me dar 1000 motivos para eu ver o copo meio cheio no caso de um empate que eu não vou conseguir ver. Com o São Paulo, tem que trazer 3 pontos, porque a atuação bonita a gente teve contra o América no primeiro jogo da final, a gente teve um bom volume de jogo contra o Grêmio, então agora é um jogo que a gente precisa de 3 pontos na tabela, para trazer torcida para o campeonato, né, para você dar o clima de, olha, nós estamos na briga aqui, apesar de ser a segunda rodada, eu sei, mas você vai estar vencendo uma camisa pesada, você vai estar se recuperando de um jogo frustrante no Sul, você vem de 3 jogos sem vencer. Por tudo que existe nesse jogo, nós temos que vencer o forte São Paulo, que deu trabalho ano passado. A gente ganhou no Morumbi num jogo bem truncado, empatamos aqui, segurando o jogo, amarrando bem o São Paulo, mas é um time que não será fácil, né? Precisamos bater. O São Paulo tem um histórico interessante com o Atlético. Eu gosto de estudar confronto com os adversários, e o São Paulo é um desses casos de adversários interessantes, né? O Galo vem com um bom retrospecto, tanto jogando em São Paulo, tanto como nos jogos aqui em Belo Horizonte. Cara, estive em alguns jogos no Morumbi e não tô lembrando de sair. Não, teve um que o Giovani tomou um gol que acho que nós perdemos esse jogo. Mas assim, fui com o gol do Rafael Moura, acho que em 2017 a gente empata. Empatamos em 2018 com o gol do Ricardo Oliveira, Patrick. Estou confundindo um pouco os anos, porque eu fiz ação para uma empresa lá no Morumbi. Cara, esse jogo a torcida de São Paulo queria me matar, que eu comemorei o gol no meio deles lá, e deu uma confusão danada, eu, o Fred Kong, a Fran, foi emocionante. Entre outros, como o Libertadores 2013, tava lá, claro. O Galo vem com um bom retrospecto. 2023, com o Filipão, ele dá aquela arrancada no campeonato depois de uma vitória, aliás, contra o São Paulo lá, e no Mineirão foi aquele espetáculo, um jogo que a torcida incendiou. Além do São Paulo, depois pelo Campeonato Brasileiro tem o Vitória, e contra o Deportes Iquique aqui também tem que ganhar. Então, desses 3 jogos, não tem conversa. O Galo tem que emplacar uma sequência de 3 vitórias seguidas. Ano passado a gente tropeçou com Vitória depois de ter ganho de 2-0 no lance que o Bruno Fux foi costurado pelo Alejandro para lá e para cá, que quase virou Vitória ainda nos minutos finais. Acho que o Everson é expulso, né, nesse jogo. A pressão, o caldeirão que estava arena MRV, de repente esfria, Vitória cresce, terror. Mas nesses 9 pontos, tem que sair com os 9 pontos, não tem conversa. Sobre a Sul-Americana, galera, não tem o que conversar, assim. Sobre o clima de Sul-Americana, é claro que a gente não engajou da mesma forma, não é como enfrentar um Peñarol, Rosário. Eu cito sempre que o oxigênio do estádio em dia de Libertadores, ele é diferente. É o dia que você tá no almoço, você tá no hoje, tem Libertadores à noite, hein? Chega em casa, tem um joguinho. É diferente, cara, o clima. Ano passado a gente teve Peñarol e Rosário Central, são adversários que têm um charme especial naquele confronto ali também. E eu acho que se fosse Peñarol ou Rosário Central pela Copa Libertadores da América, certamente o Cuca sequer cogitaria poupar, a não ser o Alan Franco, que foi um caso de gripe, mas eu acho que o Alan Franco com gripe ia tomar um resfenol, suar igual um cavalo ali no vestiário. Quem toma resfenol e tampa aqui com a cobertinha sabe o que eu tô falando. É papo de ensopar a cama. E ele ia pro jogo também. Por ser a Sul-Americana e o Cuca quer dar esse up no Campeonato Brasileiro, para a torcida pegar essa confiança de vez, para dar essa química com a torcida, para encher estádio, para tipo, vamos junto de novo aqui. Eu acho que o Cuca foca nesse Campeonato Brasileiro, até porque todos os treinadores que percebem que tem um certo potencial no elenco para brigar pelo título, eles estão assim, cara, o que vai rolar com esses times que estão brigando pelo Mundial? Como será que isso pode interferir? Vai interferir? Será que vai? Eu não quer saber? Eu vou investir nesse Campeonato Brasileiro aqui, até porque eu não estou na Copa Libertadores da América. Se tivesse, eu acho que até a turma que jogou pelas eliminatórias da Copa do Mundo jogaria. Tem que descansar mesmo, cara. O Alan Franco, o Alonso,
Eu teria colocado o Vitor Hugo também. Essa turma que não parou tem que parar uma hora ou outra, galera. E aí o efeito disso você vai ver lá em outubro, como nós não vimos ano passado. Aliás, como nós vimos pelo aspecto negativo. Quando Arana, Scarpa, Hulk, Paulinho, estava todo mundo pregado. Em outubro morreu, acabou o time do Atlético. Vários e vários jogos sem vencer. Aliás, aquilo ali me irritou. É até um bom recorte para explicar porque eu não estou tão puto depois de um jogo contra o Grêmio e contra o Cienciano, que aquilo ali me irritava, que era um time do Atlético morto contra um Atlético Goianiense rebaixado que não finalizava no gol. Então, o problema a ser resolvido hoje, pelo menos hoje, dia 2 de abril, madrugada do dia 2 de abril, ele é muito mais tranquilo de se resolver, porque estou perdendo muitas finalizações cara a cara com o gol. Está criando pra cacete contra o Grêmio lá no Sul. Então é um problema, né? Se você colocar na balança aqui, será um probleminha menor, né? Sobre o ritmo do jogo, foi bem diferente do ritmo do jogo que foi contra o América no primeiro tempo, que foi contra o Grêmio no primeiro tempo. Hoje o Atlético puxou o freio de mão mesmo, lembrou esses dias de Milito trabalhando a bola, né? Bola no Everson, bola no Lianco, bola no Alonso, bola no Saravia, bola lá no Caio, que tá pedindo para não ser Caio Paulista, é Caio. Bola no Saravia, bola no Everson, bola no Rubens, devolve no Everson e, cara, sem pressa e sem correria, meu amigo, porque aqui na altitude, pelo amor de Deus, aqui vai pesar a perna no segundo tempo. Então o Galo com uma característica diferente e que bom que o Galo soube se reinventar e se readaptar ali nesse estilo de jogo que incomoda demais. O Gão revelou um diálogo nosso antigo, ele revelou no Hotel do Esporte semana passada. Ele falou assim: eu vou contar para vocês o que era a conversa que eu e o Fael tínhamos no passado. O Fael me falava assim: o jogo do Mano Menezes é chato para quem paga ingresso, mas depois que você está comemorando o título lá, né, que ele conquistou, aí é gostoso demais. Mas para quem paga ingresso e Premiere é um saco. O Vitor Martins odeia, mano, palavra feia, forte. O Vitor Martins não gosta do estilo de jogo do Mano Menezes, mas eu acho que em alguns contextos é útil, como salvou o Fluminense ano passado, né? Mas vamos lá, eu sei que vocês não gostam do Mano Menezes de jeito nenhum, eu também não, é óbvio, como o atleticano não gosta, é porque existem contextos ali que explicam o trabalho do cara. Por que eu tô falando disso? Não sei, lembrei, porque hoje, num contexto de encarar o Cienciano fora de casa, o torcedor que chegou em casa doido para ver aquele Galo do Campeonato Mineiro voando com o Coelho Rony Hulk, sendo acionado o tempo todo, marcando alto, pegando a bola, aquele treino que eu falei, de bola no Everson, em 7 segundos ela tem que converter uma finalização no gol adversário, isso não vai acontecer na oitava maior altitude de um campo de futebol no planeta Terra. Então foi realmente uma característica diferente. E na escalação, algo curioso que eu truquei, e se tivesse uma odd lá na KTO eu teria perdido, que era o Rubens de volante, cara. Até abri o SofaScore, que tem o posicionamento médio dos atletas durante a partida, eu falei, não, ele vai desenhar esse time de uma maneira diferente. Dependendo do momento do jogo, ele deve colocar o Rubens de lateral esquerdo, porque nós temos o bloqueio. E não, volta ele para lateral esquerda, uma hora ele vai voltar. E eu achei que ele ia voltar o Rubens para a lateral esquerda, ele ia inverter o Caio Paulista lá para a ponta direita e ia fazer o Scarpa ficar quase como um segundo volante aqui, entendeu? O Rubens não ia ser o primeiro volante. Eu achei que ele ia, em determinado momento do jogo, colocar o Rubens de volta às raízes, lá de volta para minha terra, na lateral esquerda. O Caio, que estava aqui, seria o ponta direita. E o Arana, que joga, o Scarpa, que joga um pouco por esse lado direito, seria quase um segundo volante para pegar essa bola, trabalhar e pensar ela lá de trás e carregar. Mas não aconteceu. Cara, era o único desenho que eu via possível com Caio e Rubens dentro de campo, sem Alan Franco. O tempo todo ele deixa o Rubens centralizado e na entrada da área. Eu viajo no tempo, na nossa máquina do tempo do Camisa 12, porque tem elementos curiosos aí. O Cuca passou por aqui em 2021, 22 e nunca mostrou ser um presidente do fã-clube do Rubens. Né? Do tipo, olha, esse moleque aqui eu vou pegar meu pupilo e vou trabalhar, é um coringa, eu já percebi isso aqui,
E o Alan Franco, em 2021, às vezes tinha que ser cortado do banco de reservas, por causa daquela questão do número de estrangeiros. O Galo estava com muito estrangeiro, mas até uma turma que estava assim, mais limitada, como o Dylan Borreiro, às vezes era relacionado e ele não. Mas galera, a verdade é que 4 anos no mundo da bola, 3 anos no mundo da bola, é tempo demais, cara. Você pega até como referência algumas peças daquele time, como o Dodô, o Alan, que não é querido pela torcida do Flamengo, o Jair, bola de prata, né, tão querido pela massa, guardou, escreveu o nome dele na história aí, mas que não tem aquele holofote que teve naquela temporada. Você tem esse giro do futebol, a não ser o Hulk, que é um extraterrestre, não entra nessa conta aí, mas você tem esse giro do futebol, cara, 6 meses no futebol é tempo demais para um jogador que está voando ficar irreconhecível. Até aconteceu aqui no Atlético, e de um jogador que estava lá encostadinho, que você chega um treinador e trabalha ele de uma forma diferente, como fez o próprio Milito, com o Batalha pegando ele, deixando de zagueiro, que a gente nunca imaginava, cogitava o Batalha de zagueiro, e quando sai aquela escalação que a gente fala no clássico, Batalha hoje é zagueiro, a gente, puta merda, o que esse cara tá fazendo? E o Cuca pega 2 jogadores e, aliás, coloca na volância, talvez até passando recado para a chefia do tipo, ó, mano, eu tô colocando o Alan Franco de primeiro volante, mesmo que não seja, eu tô colocando o Rubens de volante, mesmo que não seja, porque eu não quero escalar quem tá de opção aqui, cara. Quero, espero que fique claro para vocês. O fato é que o Rubens e o Alan Franco hoje aparentemente, são dois xodós do Cuca. 2 jogadores que nós não pensávamos neles como primeiro volante. Claro que o Alan Franco existia muito mais essa possibilidade, mas o Rubens não, que virou um coringa, que já trabalhou de ponta esquerda, já jogou na linha do Scarpa, já jogou na linha dos volantes, de lateral esquerdo, acabou sendo um cara que, na curta entrevista coletiva do Cuca hoje, foi talvez o único jogador que o Cuca citou assim, olha, destrinchando sobre ele, assim, olha, ele agrega nisso, nisso, e ele fala uma coisa interessante, que é, olha, tem torcedor atleticano que não gosta do Rubens. Eu fico imaginando, cara, o Cuca deve ter um fake na internet para ler os comentários lá, deve pegar o Instagram da Silvia, o que eles estão falando do Rubens aí? Porque o homem só fica preso no CT, como é que ele sabe que nós estamos falando isso? A não ser que fica buzinando ali no Mineirão, no ouvido dele, cara, porque fora isso eu não consigo imaginar a referência que ele pode ter. O fato é que, sim, tem torcedores que tem birra, que não gostam mesmo das características do Rubens. Um desses torcedores hoje foi insuportável durante o jogo, que se o Rubens respira, olha só como é que ele tem adenoide, ele tem desvio de septo, ele respira tudo errado. Aí já existe um cara que te mostra com evidências ali o que ele está falando, mas existe a perseguição também. Meus amigos que sabem que é esse cara, inclusive, vão mandar para ele esse trecho, eu tenho certeza disso. E o Vera, é inútil? Cara, eu não consigo ver o Vera como um jogador inútil a ponto de não ser utilizado no elenco. Não é um jogador que faz brilhar os olhos, não é um jogador barato. Se aparecesse uma boa proposta de recuperar o investimento, e liberar mais espaço na folha para você trazer um grande reforço, como eu falei lá quando você vende o Otávio, você fala, se vendesse o Otávio e Vera, pegasse esse dinheiro todo, pegasse o salário dos dois e trouxesse um cara para resolver, para pegar ali a farda, vestir já e ir para o time titular, seria muito interessante, mas inútil como colocam, ou pelo menos como ele tem sido utilizado em 2025, assim, né, do tipo, mano, amistoso dos Estados Unidos, chega aí. Colocar o Saravia hoje uns minutos, Igor Gomes hoje, então vai lá, Vera, vai, entra um pouquinho aí. Eu não acho que ele está nesse patamar de um jogador que não tem nada para agregar no elenco. Nulo. Né? Eu acho que ele, já que está aqui, ele merece. Vale testar no Campeonato Mineiro, Patrick, saber ali no Campeonato Mineiro, até onde dá para contar com ele, quais são as características, né, como encaixa no time. Mas não dá para esquecer o Fausto Vera no volante do tipo, eu vou pegar a pirraça até a diretoria perceber que eu não quero e descartar.
né? Eu não acho que seja jogador de qualidade nula assim para você não contar com ele. Vamos lá, existe tabela planejada na Sul-Americana? Essa era a discussão que a gente tinha hoje com alguns amigos, porque sim, mais uma vez eu repito, a altitude, a logística pesada, então talvez teoricamente, é uma teoria, no papel hoje era o jogo mais difícil para o Atlético. Agora ele tem um Deportes Iquique quinta-feira no Mineirão, queria o público grande, casa cheia, e dali para frente, cara, você enfrenta duas vezes o Deportes Iquique perdeu em casa pro Caracas hoje, que a gente fez 4 fora de casa e na Arena MRV ano passado com o Pedrinho. Pedrinho marcou gol no Caracas. Tudo muda no futebol, em 6 meses, 8 meses, um ano. Mas é um grupo frágil, de certa forma. A grande arma do Cienciano é jogador, não é o Cuevas, lá, o que jogou no Brasil, né? É a altitude lá na casa deles, né? Então, a expectativa é que daqui para frente, mesmo rodando o elenco, o Atlético consiga ganhar. O importante hoje era não sair derrotado de campo, para ganhar deles aqui e ganhar o que vier do Caracas lá, do Caracas aqui, mesmo precisando descansar algumas peças, né? Começa o jogo do Galo e Cienciano, e antes do Galo e Cienciano, eu tava lá lavando as vasilhas, né? Lavando vasilha aqui e tal, coloquei o celular aqui no Disney Plus e assistindo o Cruzeiro. Falei, gente, como é que pode? Como erra passe, cara. Impressionante como erra passe o Cruzeiro, mas não é passe assim usando um lançamento longo, não. Passezinho de 1 metro, passezinho de 1,5 metro, os caras errando tudo. E nos primeiros minutos eu falei, só pode ser eu pagando língua, porque o Galo começou o jogo errando esses mesmos passes bobos, parecia um nervosismo, parecia um... Dizem que é muito difícil jogar aqui na altitude, tá abafado, depois colocou a bola no chão. Falei aqui de colocar a bola no chão, lembrei do Heleno falando isso no documentário sobre o Hexacampeonato Mineiro. Parabéns, Galo TV, pelo documentário fantástico. Ele cita esse jogo de um Galo e Guarani. O Cruzeiro estava jogando no Triângulo Mineiro, ganha lá, o Galo perdendo para o Guarani no Mineirão, e o Galo estava deixando escapar um título de 79. Jogo muito dos mais emocionantes, que o Procópio desmaia, vai rolando até DH, volta pro jogo. Aí ele fala que coloca a bola no chão e aí o Galo volta. Então hoje colocou a bola no chão um pouquinho mais aqui, respirou, deixou passar a ansiedade e diminuiu esse número de passes errados ali do início do jogo, né? E aí, cara, você tem que meter quem tem pulmão nesse tipo de jogo mesmo, como é o caso do Saravia, o Caio Paulista, a turma da intensidade ali, a turma do vigor físico, que foi a característica que o Cuca optou até ao montar esse elenco, com, além desses jogadores que eu citei, com Rony, com o Júnior Santos, com o Coelho, com o Hulk, que é um trator também. É um jogo muito para isso, né, para você segurar, mas quando precisar tem uma explosão ali, contra-ataque você vai conseguir fazer, como aconteceu, por exemplo, um lance que parecia bobo, isolado, e o Coelho apostou nele, e quase sai um gol do Gabriel Menino. O Coelho rola para trás, o goleiro desiste de ir na bola, volta. E aí, cara, começou a ser esse jogo de bola na trave. O Hulk acredita em uma bola na linha de fundo, toca para trás, o Scarpa tenta tirar do goleiro, dividindo com o goleiro ali, mas eles conseguem desviar e jogar para o escanteio. E apesar deles já no fim do jogo acertarem a trave, foi um jogo que o Everson não foi bombardeado como foi o goleiro adversário. Então você tem 2 goleiros, o Volpe no Grêmio e hoje o Bolado, goleiro do Cienciano, saindo como jogadores de destaque. Claro que se você eleger o melhor em campo, você volta lá no Lianco, que daqui a pouco eu falo mais sobre ele, você cita as finalizações do Hulk. Até no SofaScore, o Bolado obtém a melhor nota dentro da avaliação que existe na plataforma. Você tem que casar o que você viu com o que você tem na plataforma, você tem que casar as informações diferentes, não pegar só uma, mas lá, pelas defesas que fez, pelas participações, o Bolado ficou até com a maior
nota da partida. Aliás, lá o mapa de calor mostra claramente o Rubens ali de primeiro volante, pitibuzão na frente da área ali, um Galo mais bem desenhado do que o adversário e que já não, você não conseguia identificar muito bem a proposta, né? O Hulk finalizou, o Hulk deu assistência, o Hulk cobrou falta, o Hulk cavou falta, o Hulk participou, brigou por bola, ajudou na recomposição, na defesa, mas aquilo que ele fala de eu não posso ficar tanto tempo parado, você vê que é verdade. Você vê que, por mais que tenha participado muito, ainda existe uma certa travinha, talvez por esse tempo parado. E sobre o Lianco, gigante dentro de campo, principalmente com a vibração que mexe com o atleticano, que faz tipo, cara, esse cara aqui, ele acende a arquibancada, ele conquista a torcida, ele tá querendo ter esse escudo aqui do lado esquerdo do peito, partidaça, ganhando bola pelo chão, pelo alto. Eu só preocupei numa situação, aquela em que o Everson cai lá, defende a bola, e quando ele levanta, ele fica cara a cara com o cara, ele meio que dá uma, assim com a cabeça no cara ali. Se acerta e esse cara cai rolando no chão, segurando o nariz, prejudicaria muito o Atlético. E essa turma vai pilhar o Lianco. Eles não estudam só como que o Hulk cobra falta, eles não, como que é a proposta de jogo do Cuca também, do tipo, ó, quem que dá aqui que é uma mina, que se eu provocar, esse aqui, zagueirinho aqui, igual a barba de bode aqui, é nele que eu vou então, vou irritar esse cara. E aí a turma vai pilhar ele demais. Eu só fiquei preocupado por esse lance, mas indiscutivelmente, que partidaça fez o Lianco. Sobre a decisão da diretoria de não contratar nessa janela, fica uma pressão ainda maior, independentemente dos resultados, porque se tiver ruim os resultados até lá, mostra que tem que reforçar para girar a chave e melhorar. E se a gente começar a ganhar nesse campeonato brasileiro, jogo atrás de jogo, na Sul-Americana também, classificou, estamos lá e tal, vai ter que. Estamos na briga pelo título, aí é reforçar para entrar de vez na briga pelo título para conquistar e ponto final. Então optou por não atender a demanda do Cuca agora, vai ter que gastar lá, usando como argumento a coletiva lá no início do ano. E no mais, para encerrar o pós-jogo, convocar a torcida para esses jogos que tem em casa agora. Contra o São Paulo, fazer esse clima de campeonato brasileiro, a gente entrar de vez na competição, ganhar, é um jogo perfeito para a torcida acender, como foi ali na última partida em casa de 2023, como foram outros tantos jogos com o São Paulo, em que a gente fez o caldeirão realmente aqui no estádio, como foi na Arena MRV. Eu acho que a gente ganhou o primeiro também ali na Arena MRV, nos primeiros jogos, depois do Santos, ali pouquinho depois tem São Paulo também na Arena MRV. Então bora empurrar esse time aí. Tô na dúvida agora se é o São Paulo, acho que foi o Corinthians, porque o São Paulo foi o último jogo, né? Tivemos 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, né, no mesmo ano com o mandante. Então foi o Corinthians. Mas o Mineirão foi fantástico. Na Sul-Americana, a mesma coisa, a diretoria, não lembro, não confesso como eu vou de imprensa depois de um tempão, cara, uns 2 anos eu tô voltando a trabalhar ali com a carteira de imprensa, vou na área de imprensa, talvez com o Deportes Kick até fique ali no gramado, mas na arquibancada tem que existir essa festa. Ó, matei, você viu? Karate Kid Porim, matei o Pernilongo. Tem que existir a nossa festa e a nossa participação. A gente precisa criar esse clima de caldeirão para esses jogos que vêm aí até o Super Mundial, beleza? Beijo no coração, link da Catel tá no comentário fixado aqui. Semana abençoada para nós, valeu!